Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai falar sobre como você mudar a sua mente e desbloqueando ela e encontrar a felicidade. Eu vou mandar aqui convite para o pessoal. Hoje meu convidado é o Marcelo. Oi, Léo, seja bem-vindo. Mandem convites aí para o pessoal, convidando o pessoal para ver a live da gente também, tá? Que vai ser uma live maravilhosa. E a gente precisa entender que a gente tem um padrão que a gente precisa mudar. Deixa eu aceitar o Marcelo aqui. Sejam todos bem-vindos. Marcelo é um fofo e vai dividir a live comigo. Boa noite, Marcelo. Olá! Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Olá, Sejam todos muito bem-vindos. boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Marcelo, E eu diga. queria, primeiro, antes da gente começar, eu queria que você se Uhum, apresentasse para os meus seguidores que ainda não te conhecem. Fale um pouquinho sobre você. claro, meu nome é Marcelo Botelho, sou hipnoterapeuta, especialista em programação neurolinguística e reprogramação de crenças. Uso também constelação familiar sistêmica, radiestesia, numerologia, tenho conhecimento de tarô, quer dizer, eu conheço um pouco de um monte de coisas e uso sempre tudo isso nos meus atendimentos, né? Buscando sempre o melhor caminho para desbloquear aquilo que pode estar bloqueado na vida do meu cliente ou, de repente, trazer significados novos para coisas que aconteceram no passado e que a gente vai carregando a carga emocional dessas coisas pela vida inteira e muitas vezes, grande parte dessas vezes, sem nem saber que está carregando tudo isso. Né? Como Então, vocês eu podem uso. ver, pessoal, eu não tinha melhor convidado para chamar para falar sobre esse tema de desbloqueio da mente e encontrar a felicidade, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui. Se vocês quiserem ir mandando perguntas, a gente vai respondendo aqui. Mas, Marcelo, como é que eu desbloqueio a minha mente e encontro a felicidade? Como é que as pessoas fazem essa pergunta para você quando chegam para você? Para uma Então, consulta, um atendimento? legal, legal. Muito bacana essa pergunta. E a primeira coisa que eu faço assim é quebrar um mito. Né? O grande mito da felicidade. Porque a gente. E eu acho até que, infelizmente, a gente é ensinado por pela sociedade, cultura, filosofia, religião, um monte de coisa assim que a gente tem que viver em busca da felicidade, como se a felicidade estivesse ali, né? Lá longe, lá no alto do morro, sei lá, eu vou fazer tal coisa que eu vou ser feliz. Né? Isso. E muita gente tem esse negócio, quando eu tiver carro tal, eu vou ser feliz, quando eu tiver casa tal, eu vou ser feliz. Quando não sei o que no futuro, eu vou ser feliz. E quando a gente vê direitinho esse, né, o funcionamento da mente humana, da nossa mente, essa questão de felicidade, a gente chega assim, o que é felicidade? Né? Quando a gente pega, principalmente olhando para a mente humana, a nossa mente está feliz quando um objetivo que a gente tem é alcançado, por menor que seja. Qualquer objetivo pequenininho que alcança esse objetivo vem a tal da felicidade na nossa mente. E, e é qualquer objetivo. Então, uma pessoa que está em depressão, ela tem felicidade, apesar de estar em depressão. Por quê? Porque certamente a mente dela está no estado que está, buscando se proteger de alguma coisa, ou buscando evitar algum risco, né? Evitar que alguma coisa de mal aconteça, ou está naquele estado porque percebeu que estando daquele jeito tem a atenção da família, tem a atenção das pessoas que ama, então está recebendo atenção, então o objetivo é ter atenção. Consegue atenção estando em depressão, a mente está feliz. Tem essa felicidade, quer dizer, esse objetivo alcançado. Seria, no caso, o Então, melhor estágio que a mente dele conhece
é a zona de conforto. Então, para ele, seria bom. Não há. Acho que deu uma travada aí. Deu uma travadinha aqui, será que foi Deu uma comigo? travadinha. Foi Voltamos. você. Não, Voltamos. não apenas uma zona de conforto, mas assim, a mente está buscando se proteger de algo. Quando a mente percebe que conseguiu se proteger daquilo, ela alcançou um objetivo. Então tem assim uma certa felicidade na mente, mesmo que seja num estado de tristeza. Sim. Marcelo, E toda nessa vez, questão. Pode continuar, depois eu pergunto, eu né? vou guardar a E minha toda pergunta. vez, e toda vez que a gente projeta esta felicidade, que a gente vivencia quase que o tempo inteiro, quando a gente projeta isso lá no futuro, a gente espera encontrar, na verdade, um estado de êxtase com aquela coisa lá do futuro, mas quando você chega naquele objetivo do futuro, você já está projetando um outro mais para frente. Então acaba que com esse conceito de que só você feliz quando tal coisa, quando não sei o que, quando não sei o que lá, você está sempre projetando esse estado de euforia para o futuro. Você está constantemente jogando ele. É como se você estivesse correndo atrás de uma bola, mas quando você alcança a bola, você chuta ela mais para frente. Não. E aí todo mundo fica nessa corrida insana por algo que não chega nunca. Sim. Era isso que eu Quando ia na falar verdade. para você, como se a Uhum. pessoa propagasse uma onda e tivesse a cada mais escassez, né? Só escassez, escassez do Isso, que você quer. vai só jogando isso sempre mais para frente, para frente, para frente, e perde essa capacidade incrível que a nossa mente tem de produzir esse estado de alegria. E aí que é o grande mito. Todo mundo quer buscar a felicidade lá na frente. Quando, na verdade, o grande poder da sua mente está em produzir o estado de alegria agora. Então, ao invés de eu colocar, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Tal, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha BMW M5. Pô, mas e tudo que você tem que fazer para buscar a sua BMW M5? Por que que você não coloca a sua mente para produzir a alegria de ter a M5 quando você está, sei lá, vou bem para o outro extremo, vendendo bala no farol? Por que que você está vendendo bala no farol? Porque eu estou juntando dinheiro para comprar minha BMW M5. Esse Aí já, real que eu traba... ganhei agora, eu tô R$ 1 mais perto da minha BMW M5. Aí Nossa, já que trabalha o processo de visualização, né? Que é uma parte exato. fundamental de você mudar o padrão vibracional para você conseguir ficar em neutralidade com os seus sonhos e mudar de acordo com a escala, né? E entrando em outras vibrações. Aí o Leonardo colocou aqui, é como se fosse uma moleta emocional para podermos e termos alguma coisa para dar suporte. A Tayane colocou aqui essa pergunta que tem a ver, falando no carro que você falou para a gente Uhum. pensar. Ela falou assim, como ser feliz sem depender de outra pessoa para ser feliz? Essa é uma grande questão que tem muita gente que fala assim: eu desejo ter alguém que me faça feliz. Assim, desculpa, eu sou meio boca suja, eu vou até me controlar para não falar tanto palavrão, mas assim, isso é uma tremenda de uma cagada. Mas pode Né? falar, fica Você, à vontade. Fica à você vontade. colocar nas costas de outra pessoa a sua felicidade. Porque a felicidade é um estado produzido pela sua mente, não pela mente da outra pessoa. Então, você precisa experimentar a felicidade que a sua mente está constantemente produzindo. Você precisa enxergar naquilo que você está fazendo os motivos de alegria para sua mente produzir esses sentimentos, para que
seja você construindo isso, né? Não colocar isso na outra pessoa. Eu quero que alguém me faça feliz. Não, eu vou ser feliz para poder ter alguém do meu lado que também seja feliz, né? Eu vou ter os meus momentos alegres para poder ter alguém do meu lado que tenha os seus momentos alegres. Claro, em vários momentos, em várias oportunidades, esses momentos alegres vão ser divididos, né? Vão ser vividos em conjunto com outra pessoa, no caso de um relacionamento. Mas não que eu preciso que a outra pessoa me faça feliz. Não, a felicidade é minha. Assim como eu não tenho que fazer ninguém feliz, só eu mesmo. Né? Então, a Joyce até colocou uma pergunta aqui: alegria e felicidade são as mesmas coisas? Não, Joyce. Não são. Alegria é aquilo que é aquele sentimento bom que você experimenta cada vez que você está fazendo algo divertido, né? Algo que você gosta, algo bacana, gostoso, que te alegra. Né? A felicidade é esse estado que a mente produz cada vez que ela percebe que a gente alcançou um objetivo, por menor que seja esse objetivo. Pô, eu tenho um objetivo de matar minha sede. Eu estou com sede agora. Então, meu objetivo é matar minha sede. Então, eu venho e bebo água, eu mato a minha sede. Eu tenho um momento de felicidade, porque o meu objetivo era matar a sede. Matei a sede. Minha mente experimenta esse momento de felicidade. E isso vai se estendendo. O grande erro que a gente tem é projetar na verdade, o que a gente projeta no futuro é um momento de êxtase. Eu acho que eu só vou ser feliz quando eu tiver um momento de êxtase num objetivo que está lá na frente. Isso. É como a Carol colocou aqui, a felicidade é passageira. E o Leonardo completou aqui, você acaba terceirizando sua felicidade para outro, sendo que a sua felicidade depende de você, que já você ter ela, para poder estar transformando a sua felicidade para o outro. É isso aí. Né? Toda vez que a gente terceiriza algo que só a gente pode fazer, é receita certa de frustração. Né? Assim, Até não, eu quero... Até porque, Marcelo, de acordo com a escala de Hawkins, existem os 10 níveis da roda da vibração, né? Que a gente faz para você conseguir obter a sua felicidade. Gente, para quem não sabe, depois vocês pesquisam na internet escala de Hawkins. E a alegria, ela vibra em 540. Então, ela é uma sintonia bem alta, que não é mais alta do que a iluminação, que é você ter aquela vontade que vibra em 700 Hz, que você já está iluminado, já está cheio daquilo que você quer. Por que a gente está fazendo essa diferenciação e explicando um pouco para vocês? Porque, de certa forma, quando você vibra bons sentimentos, quando você consegue neutralizar tudo de negativo que aconteceu com você até hoje, e você não se colocar que o negativo tem mais força do que o positivo, já diz a palavra neutralidade. Você precisa neutralizar os sentimentos ruins, não é isso, Marcelo? Pode continuar. É isso aí. É isso aí. Eu até abri aqui no Google a escala de Hawkins, até para não falar nenhuma... não cometer nenhuma gafe de jogar alguém para cima ou para baixo, mas assim, a alegria é uma das mais altas. A alegria está acima do amor. E você pode ver, felicidade, ela não é uma emoção. Felicidade é um estado. É um estado. Você está nesse estado de felicidade quando você reconhece as coisas que estão acontecendo como boas, né? Quando você consegue reconhecer aquilo que você está fazendo na direção de um objetivo que você tem, seja comprar um carro, uma casa, ter um casamento bem sucedido, um casamento harmonioso, ou encontrar o trabalho que você gosta, ou é um estado mesmo. E a alegria, ela está um nível acima do amor.
Então, tudo aquilo que você faz com alegria, isso te traz uma elevação nessa escala de emoções muito grande. Você fica num estado muito alto, muito elevado mesmo. Né? Então, a O gente nível precisa um entender. nessa roda de vibração, o nível um ele começa com a coragem, né? Porque a coragem, você precisa ter coragem. A coragem, ela fica É como um o, sentimento antes da neutralidade, porque você precisa ter coragem para você sair de onde você está e mudar o seu estado de espírito. Então, na é aquele verdade, você primeiro precisa. impulso, né? Isso, exatamente. Depois que você tem aquela coragem que você se determinou que você vai fazer aquilo ali, aí você precisa controlar os seus sentimentos para você entrar no estágio de neutralidade. Gente, não é fácil, porque o nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada camada de mielina, que todo mundo conhece. Se não conhece, eu vou explicar agora. O nosso cérebro, ele é muito condicionado. A gente tem memórias até os 7 anos de idade que fazem parte do nosso cotidiano até hoje, o que a gente ouviu dos nossos pais, as nossas crenças, como o Marcelo falou aí, ele é hipnólogo, especialista nessa questão de crenças, constelação. Eu também trabalho constelação, trabalho geneograma. Então eu sei o quanto isso é importante. Você ouviu aquilo direto, que aquilo era ali. Então você criou uma mensagem para o seu cérebro que é bom ser daquele jeito. Você não vai conseguir nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você já determinou para sua mente que é aquilo ali. 5% dos nossos pensamentos são conscientes, é aquilo que a gente quer. 95% é o inconsciente. Quem é que comanda? O que você sente. Então, além de você precisar alinhar os 3 cérebros, mente, coração e intestino, que o intestino também tem neurônios, né? Uhum, Não é isso, Marcelo? Então, é pode isso mesmo. continuar daí. Né? Então, quando a gente alinha isso tudo, né? Você entende que, pô, claro, você tem que ter um objetivo. Se você, né, marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento tá bom. Quer dizer, na verdade, nenhum vento tá bom. Você não sabe para onde você vai, você não sabe se o vento tem que ir para lá, para cá. Então, assim, você tem que ter uma direção para você seguir e reconhecer que cada pequeno passo que você está dando está te levando mais perto daquele objetivo. E, pô, reconhecer isso, eu dei mais um passo. Pô, eu tô R$ 1 mais perto da minha BMW M5. Mas caramba, falta 499.999 ainda. Mas não falta mais 500 mil. Eu tô mais perto. Reconhecer que aquilo que você está fazendo está te levando para aquele objetivo. E trazer alegria disso. A alegria não está fora. A alegria está dentro. Quando a gente reconhece isso e permite que a nossa mente produza essa alegria. Uma outra coisa que a nossa mente tem, e isso a gente traz dos nossos ancestrais lá, do tempo das cavernas, a nossa mente não quer gastar energia de jeito nenhum. Então, tudo aquilo que está um pouco além dessa zona conhecida, eu não boto nem como zona de conforto, porque não é nada confortável ficar aqui. Mas tudo aquilo que está um pouquinho fora da nossa zona conhecida causa um gasto de energia grande para nossa mente. Nossa mente precisa de mais energia para fazer aquilo. E a nossa mente não quer gastar energia de jeito nenhum. Por isso que a humanidade tem essa tendência a se apegar no negativo, a se apegar em coisas mais tristes, na tristeza, naquilo que não é bom. Porque o efeito mais comum dessas coisas, desse padrão de pensamento, é não fazer nada. Né? Quando você está em depressão, o que você tem vontade de fazer? Nada. Eu quero ficar. Se eu puder me enfiar embaixo da cama para ficar escondido, é lá que eu vou ficar. E não tem gasto de energia. Então a mente vai preferir mesmo. A menos que a gente goste dessa mudança e a gente consiga perceber prazer nisso. E o prazer está onde? Está num estado, está num sentimento de alegria, vai produzir uma alegria. Pode durar mais ou menos, ter um pico maior ou menor, mas assim, vai trazer uma alegria, algo que você reconhece, fala, consegui fazer isso aqui. Legal, estou R$ 1 mais perto da minha BMW M5. Estou mais perto. Até Estou por, mais perto. até por, Eu vou chegar. isso.
Até porque, Marcelo, a gente tem uma assinatura vibracional de acordo com o universo, né? O Criador, Deus que Uhum, cada um acreditar. E uma das coisas bem importantes são as palavras que a gente fala, que a gente profere ou que a gente escuta. É uma das coisas que total. faz com que a gente tenha esse padrão. Outra é o nosso sentimento, que o nosso sentimento ele está muito agregado àquilo que a gente ouviu. Ah, eu não vou conseguir, porque eu fui pobre a vida inteira, minha família foi pobre, nunca conseguiu nada. Como é que eu vou conseguir essa BMW? Eu não tenho nem dinheiro para isso, então você já abaixou. Aí começam os pensamentos e começa você visualizar você não conseguindo. Então, quer dizer, Uhum. e você solta aquela emoção. Isso se chama assinatura vibracional do universo. Você assinou tudo errado, você fez tudo errado. Então, você precisa ir mudando esses padrões e mudando passo a passo. Não é fácil, gente. Se você é igual assim, eu perdi 40 quilos. Eu, em 2016, 2015, eu comecei uma dieta. Em 6 meses, eu perdi 40 quilos. Não foi fácil para mim. Mas eu precisei mudar minha mente. Não só parar de comer, porque a minha mente estava o tempo inteiro me sabotando e querendo que eu voltasse para o peso que eu tinha antes. Foi preciso, tem mais, estou agora em 2020, consegui manter. Mas assim, são hábitos diários, são coisas diárias. É o que eu assisto, é com quem eu converso, é com quem eu ando, é aonde eu estou. São os 5 que eu caminho comigo. Tudo isso é muito importante, é um processo, não é, Marcelo? Sim, total. E indo também nessa direção aí da assinatura vibracional, é como se a gente fosse ao mesmo tempo rádio, não, aparelhinho de rádio e uma antena. Né? A gente está emitindo um sinal o tempo inteiro, numa determinada sintonia. E a gente também é um radinho de pilha que a gente também sintoniza numa determinada frequência. Então, se a gente quiser ficar sintonizado na depressão, na tristeza, no negativo, a gente põe ali, a gente só vai ouvir a musiquinha triste, a musiquinha da tristeza, do não sei o quê, e vai emitir esse sinal. E outros radinhos vão captar esse sinal. E esses radinhos captando esse sinal vão acabar se aproximando da gente. Então, pessoas e situações que estão em sintonia com essa nossa vibração vão se aproximar mais. Por isso que tanta gente fala, ah, mas eu só atraio canalha para minha vida. Ah, mas eu só atraio coisa ruim. Mas nada dá certo para mim. No que você está sintonizado? O que você está falando para você mesmo? Né? Toda vez que você fala isso, pô, eu sou. Minha família nunca ninguém foi rico, você eu ser rico. Vai caramba, você não é uma pessoa diferente? Você é o seu pai? Não. Você é sua mãe? Não. Seu tio, seu avô, periquito, papagaio? Não. Você é outra pessoa. Sendo outra pessoa, o que te impede de ter um resultado diferente? É só fazer diferente, né? E agir diferente. Então, a Tatiane colocou aqui, ó, desde ontem me sinto triste. Tatiane, pega, de repente, se pergunta, né? Tem motivo para essa tristeza? E vê que o jeito que a gente pergunta para nós mesmos também traz respostas diferentes. Se você perguntar por que eu estou triste, sua mente vai buscar um motivo para você estar triste, mesmo que esse motivo não exista. Porque quando você fala por que eu estou triste, pô, eu estou triste. Então sua mente fala, já que está triste, então tem que ter motivos. Tem que ter motivo, deixa eu achar um aqui. Vai achar, porque a nossa mente ela é doida para Ela é responder expert. pergunta quando a gente faz. Precisa desesperadamente responder. Agora, É. quando você pergunta, tem motivo para eu ficar triste? É como se você já estivesse colocando em dúvida o fato de estar triste. Aí para sua mente vai, será que tem motivo? Não sei. O que eu pensar? Se não vier nada, não tem motivo. Aí o que mas aí vai me falar, pô Marcelo, mas eu tô triste, você está falando que eu tô mentindo. Não, não é isso. Primeiro você pergunta, tem motivo? Se não vier nada, não tem motivo, legal. Se não tem motivo, eu estou triste porque provavelmente eu sou um radinho que sintonizou na frequência de alguém em algum lugar que estava triste. Ou você vem de um padrão de comportamento de estar nessa vibração da tristeza
E Isso. você estava saindo desse padrão, mas a sua mente encontrou algo para fazer você voltar para esse padrão. Porque a mente não quer que a gente saia do nosso padrão, porque sair do padrão gasta energia. Agora, vale Ma- perceber que se você sair um pouquinho desse padrão, você pode ficar fora dele. E Marcelo, aí a vem a Joyce escolha colocou consciente. aqui. Como mudar essa assinatura vibracional? Eu recebi milhões de nãos quando eu era pequena e vivia num castelo de bonecas. Nunca sofri por nada. Joyce, eu vou te falar porque isso era o que acontecia comigo. Eu fui a primeira filha, a primeira neta. Vocês têm uma noção que quando eu era pequena, minha família me colocava para sentar em cima da televisão, porque quando eu estava vendo que ninguém estava olhando para mim, estava assistindo televisão, eu queria chamar a atenção. E quando eu vim para o mundo, eu sofri muito. Eu digo para o mundo porque a gente é criada num redondo de bonecas, a gente é a princesa. Então, quando você vai para o mundo, você encontra muito sapo. E eu não estou falando só sapo em termos de homem, não, porque eu tinha muito essa crença que homem não prestava. E estou trabalhando isso já há um tempo para mudar esse meu padrão. Mas, assim, para você mudar essa assinatura sua, você pode mudar a qualquer momento. Porque o universo é tão perfeito que ele sempre te dá sim. Quando você fala, eu não quero isso, o universo ele não entende o não. Ele só entende o sim. Então, quando você pergunta, você fala para o universo, meu Deus, eu não quero um homem canalha. Só que vai te aparecer uma porrada de homem canalha para validar aquilo que tu falou. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para mudar essa vibração é começar a mudar as palavras. Você vai dizer para você que você já tem, porque o universo te dá mais daquilo que você já sente. Então, você vai sentir como se você já tivesse as coisas. Roberta, como que eu posso sentir as coisas se eu sinto no padrão tão negativo? Quando você acordar o dia, você faz uma meditação, vai dormir com uma meditação guiada, vai ouvindo aquilo, não é 95% o nosso subconsciente, que ele muda. Então vai para lá, deixa o teu subconsciente ouvir aquilo no fone enquanto você dorme. Pega os áudios do Marcelo de reprogramação para dormir, vai ouvindo. Vai no perfil dele, gente. O Marcelo é maravilhoso. Quem não segue ele, segue lá, porque ele é fantástico, ele tem muita coisa. E aí, essa é a primeira coisa. Assim, eu vou falar bem rapidinho para não me estender muito. Segundo é sentimentos. Quando você começa a ouvir, aquilo começa a fazer um sentido para você, você começa a vibrar diferente, pelo menos aqueles 5, 10 minutos por dia. Para uma pessoa que pensava 24 horas em coisa ruim, começar a aumentar 10 minutos, depois você vai aumentando a meditação, depois você vai querendo ouvir uma música boa. Pronto, tem gente que adora essas músicas de sofrência. Ah, ele não me quer, ele me deixou. Minha gente, tudo aquilo ali você está colocando para você. Então, até o que você escuta é muito importante. Jornal, tem gente que adora ver jornal. Só desgraça, desgraça, desgraça. Aquilo se materializa de um jeito que você acaba com a sua vida, a vida da sua família. O que é que eu faço? Eu tenho uma vozinha de 89 anos. Eu deixo na Rede Vida, eu boto ela para assistir missa. Por quê? Porque eu quero trabalhar isso na minha avó. Eu sei que eu não posso dizer, vó, a senhora precisa mudar seu padrão, que a senhora foi assim a vida inteira, que ela é muito... Minha família é inteiramente dominante, Marcelo, então você sabe o que é isso que eu estou falando. Dominantes são pessoas que o jeito deles está certo e os outros não estão. Eu estou explicando assim porque as pessoas às vezes não sabem o que é. E como eu sou analista de perfil comportamental, às vezes a gente esquece e acha que está falando só com analista, não lembra que o pessoal não conhece muito. Mas enfim, mudou palavras, mudou sentimentos, você vai começar a visualizar. Faz um quadro dos sonhos, escolhe o que é que você quer mudar na sua vida. Coloca um papel de tela no teu celular, coloca no computador, faz uma foto de uma coisa que você quer, uma viagem, um carro, uma casa, qualquer coisa. E daí você fez isso tudo, qual é a última coisa? Se você começou a fazer isso, você vai mudar suas emoções. Gente, não é possível. Você começa a falar coisa boa, você começa a sentir coisa boa, você começa a visualizar imagens. Qual é a última coisa para fechar? Seu sentimento. Você mudou, conseguiu virar a chave. Foi assim que eu mudei minha chave. E é maravilhoso. Agora eu vou deixar o Marcelo falar. Desculpa, da Marcelo era só para explicar. Não, imagina. Foi ótimo. E nessa linha mesmo, uma coisa que eu tô fazendo com a minha esposa aqui em casa. Ela leu o livro Segredos da Mente Milionária. Eu vou ser sincero, eu li um pedaço, acabei não lendo o livro inteiro, mas ela leu o livro inteirinho, e nesse livro, uma das coisas que se fala, ele traz um desafio pra gente.
Um desafio de ficar 7 dias sem reclamar. Ela leu isso, me falou, a gente deu risada, falei, ficar 7 dias sem reclamar? Faz sentido nenhum, é ter. E olha que somos os dois profissionais do desenvolvimento humano, né? Sim. Então, os dois entendem do assunto, mas a gente olhou para aquilo e falou, para ficar 7 dias sem reclamar é muito fácil. E a gente não deu tanta bola. Há um mês e pouco atrás, a gente viu um evento desses workshops ao vivo, e nesse evento o T. Harv Eker, que é o escritor do Segredos da Mente Milionária, ele deu uma palestra e ele falou disso de novo. Aí a gente parou, pensou, um olhou para o outro assim e falou, vamos fazer? Vamos. Se você tentar fazer isso sozinho, por sua conta, falar, eu vou ficar 7 dias sem reclamar, você vai cair numa armadilha tão grande, porque a gente não percebe que reclama. O que a gente fez? A gente tem um quadro branco aqui em casa, e a gente anotou igual o quadro de aviso de segurança de obra, naquele estamos há tantos dias sem acidentes e nosso recorde é tanto. Primeiro a gente pensou, vamos colocar estamos há tantos dias sem reclamar, nosso recorde é tanto. A gente não estava conseguindo fechar 1 hora sem reclamar. Então, estamos há tantas horas sem reclamar, nosso recorde é tanto. Aí está o nome dela, Aline, o meu, Marcelo, e o último horário que reclamou. Tal. E aí um fica policiando o outro. Isso. E isso a gente foi avançando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 12 horas. Só que a gente quebrou a marca de 12 horas depois de 2 semanas fazendo isso. Nossa. De tanto que a gente está nesse padrão, no nosso piloto automático, esse 95% do tempo, nossa mente está no padrão da reclamação. Quando a gente reclama, o nosso foco está onde? Naquilo que está errado, naquilo que está ruim, naquilo que não está legal. Quando você se dispõe a parar de reclamar, você primeiro se força a perceber que está reclamando. Quando você percebe que está reclamando, você começa a ter consciência do seu foco na coisa ruim. O próximo passo é você tirar o foco da coisa ruim e começar a colocar o foco na coisa boa. Então, esse desafio do parar de reclamar é o primeiro passo para você começar a agradecer. Por que é tão difícil agradecer? Porque a gente só está olhando para aquilo que é ruim. E aí a nossa assinatura vibracional fica onde? Naquilo que é ruim. Fica ali na raiva, fica no medo, na tristeza, na apatia, fica só abaixando a vibração. Isso. E aí, se tentar fazer sozinho, eu estou no meu piloto automático, então eu não vou perceber que eu estou reclamando. Alguém de fora fala, você reclamou. Você reclamou. Aí você fala, Aí vai lá e escreve no quadrinho. Tem uma coisa que o pessoal faz também, é botar um elástico, né? E ficar, toda vez que eu reclamar, eu vou bater. Para quem não mora sozinho, né? Como eu, assim, moro sozinho assim, eu moro com muita gente. Mas, eu vou botar um elástico e vou, toda vez que eu reclamar, vou me dar uma ligada para eu saber que eu preciso mudar aquilo ali. Por que eu, particularmente, não gosto do elástico? Eu, Marcelo, não gosto dessa... Vamos colocar como automutilação. Isso. A gente já sofre tanta cacetada na vida no geral, incluir mais uma, eu, Marcelo, não gosto. Por que para algumas pessoas isso não funciona? Porque entra numa autossabotagem que é muito fácil para a mente. Mas eu vou me doer aqui? Não, então você não vai nem perceber que você está reclamando. Você está reclamando, verdade. Acaba que não percebe. Verdade. Funciona muito bem para algumas pessoas? Funciona. Principalmente para aquelas pessoas que funcionam sempre impulsionadas por um objetivo ou pelo prazer. Eu vou para lá porque lá vai ser bom. E tem essa garra de perceber... Se dá o elástico, então fiz errado, então eu tenho que prestar atenção aqui. Mas para algumas pessoas isso não funciona. Para essas que não funcionam, o puxão de orelha do companheiro ou da companheira, esse vai funcionar melhor.
Fala, você reclamou, desde que não venha carregado de julgamento. Ah, tá vendo? Você não consegue fazer. Porque... Não, é assim, você reclamou. Fala, reclamei. Então escreve lá. Escrevi. Ô Marcelo, o engenheiro Dan G. Souza colocou assim: o fato de não Daniel, muito amigo conseguir meu. resolver isso está me angustiando. Ele colocou. Eu acredito que deva ser o fato de não conseguir mudar o padrão. Né? Então, vale você primeiro ter isso em mente. A gente só toma decisão consciente 5% do tempo. Os outros 95% a gente está no piloto automático. É o nosso inconsciente que está tomando todas as decisões. E a gente só consegue sair desse piloto automático com ajuda externa. É muito mais difícil sair do piloto automático sozinho. Com ajuda externa fica muito mais fácil. Então, o que eu tenho percebido com isso? Quando eu comecei a identificar a hora que eu ia reclamar, é o momento que eu consegui mudar o meu foco. Porque se eu vou reclamar, eu estou falando de algo que está ruim. Então eu posso mudar o meu foco e perceber algo que está bom, para não reclamar. Quando eu mudo esse foco e eu percebo algo bom, eu dou uma enganadinha na minha mente que ao invés de ficar nos padrões mais baixos, eu já vou para um padrão mais alto. Seja uma boa vontade, uma aceitação, razão, dependendo da situação, indo para o amor, alegria, para os estados bem mais altos. Né? Então, ó, o Daniel falou aqui, falei sobre querer adotar e não conseguir resolver isso logo. Isso acontece, essa angústia, Normal. quando a gente tem um desejo muito forte de fazer algo e tem muitos impedimentos acontecendo. Então, nessas horas, ao invés de reclamar que não está conseguindo fazer dos impedimentos, por isso esse exercício do desafio de reclamação é tão poderoso, é você mudar o seu foco e perceber, ou se você realmente está cada vez mais perto desse objetivo, ou mesmo que você não esteja avançando, se ele continua ali na tua mira, que você sabe que você está nessa direção. Puta, eu estou parado Marcelo, porque me bloqueou aqui. Diga. Só ajudando assim o Dan aí sobre isso que ele falou, eu atendo um cliente que ele é muito analítico, sabe? E eu percebi uma coisa, que de quando a gente iniciou o processo até agora, ele era muito autocrítico com ele mesmo, ele não conseguia visualizar os avanços que ele estava tendo. Então daí eu comecei a pedir para ele me fazer um relatório do que tinha acontecido com ele durante a semana. Até para ele ir se policiando. E ele questionava muito em relação ao jogo de tênis, que ele reclamava muito. E aí eu falei para ele, quando você tá jogando tênis, ele é até da Argentina, quando você tá jogando tênis, e aí o que é que foi que mudou e tal, e conversando com ele. E daí ele falou para mim o seguinte, Roberta, depois que eu comecei a entender que isso que você tá me falando, que eu vi que eu tava mudando. Aí ele falou, se eu reclamava 10 minutos, agora eu tô reclamando 5. Eu falei, então isso é um avanço. Pare de querer que a sua mente lhe critique, porque você foi, a vida inteira você jogou o tênis assim. Então é aquela mesma coisa, a gente pega, tem um comportamento durante 50 anos. Aí espera que por conta que a gente começou a fazer um processo de um mês, de 15 dias, a gente consiga reverter aquele nosso comportamento de 50 anos. Não vai. Então, assim, é preciso a gente não ser tão autocrítico com a gente tirar o foco do problema, que é isso que você está falando aí, e Sim. Analisar o nosso avanço. Totalmente, né? Sabe? Em um dos cursos que eu fiz, uma frase que foi falado muito nesse curso, assim, todo progresso é um progresso. Pô, eu reclamo 10 minutos e passei a reclamar 9. Pô, você tem 1 minuto de progresso aí. Você progrediu. E a nossa mente, quando percebe o progresso, dispara um estado de alegria. Porque alcançou um objetivo, mesmo que pequeno. Para nossa mente é o suficiente para ter essa injeçãozinha, vamos colocar assim, de alegria. E possivelmente para o Daniel, para esse seu cliente, o que também acontece assim, as pessoas que têm esse excesso de autocrítica, normalmente
não vou dizer que 100%, porque nada é 100% com a mente humana, mas normalmente são pessoas que têm um histórico de ter sido excessivamente cobrada pelos pais, ou criticada. Isso. Né? Teve muita crítica dos pais na infância, ou da figura paterna e da figura materna. Né? Se foi Pegou a criado pela avó, pela responsabilidade muito tia, cedo, muito né? papagaio, É, pegou a responsabilidade muito cedo, ou era muito criticado mesmo, falando nunca não faz nada certo, você não faz nada certo, você quebra tudo, você não vai ser nada na vida, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa criança possivelmente assumiu para si uma pose de ter que esfregar na cara de todo mundo que ela é perfeita, que ele é perfeito. olha Então, só, Daniel, tudo deixa eu tem que só falar ser. uma coisa. Só desculpa, tá, Marcelo, tá te interrompendo, é porque vai chegando assim os fletes na minha cabeça e eu preciso lembrar. Eu Uhum, passei por esse processo de ser muito criticada quando eu era muito nova, que eu nunca fazia nada certo, que dava tudo errado, e principalmente pelo meu pai. E eu sempre me sabotei em relação a homem, e quando eu vou namorar alguém, eu sou muito autocrítica. Eu vou, ao invés de eu olhar o lado positivo da pessoa, e olha que eu já faço coach desde 2016. Eu tô solteira até hoje, porque eu começo a olhar, ai, fulano não tem isso, fulano é assim, fulano é assado. Essa minha autocrítica, ela, às vezes ela é um pouco alta, e quer dizer, eu já venho me trabalhando desde 2016 para tentar mudar. E é um processo, e eu sei o quanto eu já uhum. evoluí, eu sei que hoje eu já consigo me envolver com pessoas melhor do que o nível que eu me envolvia antes, mas tudo era eu que fazia comigo mesmo, não era o outro, era sempre eu. Só para completar, Sim, tá? Desculpa. claro. E aí, quando você passa tanto tempo da sua vida recebendo tanta crítica e recebendo tanta informação do tipo, você não faz nada direito, ou o homem não presta, ou só tem canalha no mundo, a sua mente acredita nisso, simplesmente acredita. Então, tudo que você vai fazer dali para frente, a sua mente sempre vai estar focada em encontrar aquilo que está errado. Isso. Né? A sua mente vai estar focada sempre em encontrar o defeito que justifica que aquele cara é um canalha. Não a qualidade que justifica que vai ser um bom companheiro. Vai buscar o defeito que justifica que ele é um canalha. E às vezes até cria-se o defeito que justifica. Às vezes o defeito efetivamente nem existe. E às vezes é um defeito tão pequeno perto das qualidades que aquela pessoa pode te trazer, mas você não se permite, porque não, se todo homem canalha, ó, aqui ó, tem chulé. Não, não dá. De jeito nenhum. Mas, caramba, né? Mas assim, é aquela questão da nossa mente fazer de tudo para ficar presa a um padrão. Né? Então, quando uma pessoa que tem essa autocrítica e alguma coisa que está fazendo dá um pouco errada, a tendência dessa pessoa é botar nas costas toda a culpa por aquilo ter dado errado. E na grande maioria das vezes, ou deu errado porque inconscientemente a pessoa tomou alguma decisão para justificar que a pessoa não vale nada, né? Pô, tô fazendo tudo tão certinho aqui, mas eu não sei fazer nada direito. Ah, então eu tenho que errar ali porque a mente inconsciente vai fazer isso. Ou é um negócio que não tem como você controlar, não está no seu controle. Questão de adoção, deve ter uma burocracia absurda para conseguir avançar nisso. E não adianta, você não tem controle sobre isso. Então, é olhar para essa situação e manter o seu foco na direção do objetivo que você tem e reconhecer cada pequeno progresso, nem que o progresso seja conseguir se manter pleno esperando a decisão do juiz, não sei das quantas. Porra, Marcelo, eu não estou fazendo nada. Tá, você está se mantendo pleno. Isso tem um pouco a ver com o processo de vitimização também, né, Marcelo? Que a pessoa se vitimiza demais, só vê o lado Também. negativo. É. E é o que E o Léo tem. colocou aqui. A sua mente vai sempre procurar pensamentos de validação para validar aquela verdade sobre aquilo que você acredita. Ou seja, você Exato. comprova e diz, eu não falei que era aquilo ali, que homem não prestava, que eu não ia conseguir comprar um carro, que, né, N motivos a Ó, mais. falei que eu não consigo fazer nada direito. Ok. Pô, mas se você começar a falar para você mesmo que a partir desse instante você vai passar a fazer tudo certo.
Não, a partir de agora, eu vou passar a fazer tudo certo. Ah, não, mas você sempre fez tudo errado. Não. A partir de agora, eu vou passar a fazer tudo certo. Porque acreditar que eu fazia tudo errado me protegia da frustração de realmente fazer errado. Porque aí eu nem fazia. Mas agora eu vou me permitir a possibilidade de fazer certo e ser reconhecido por isso. Isso que você está falando aí tem a ver com um dos 7 princípios da cocriação, né? Que o primeiro é o auto-perdão, que você não pode voltar no passado. Você não pode viver o ontem de novo, que já passou. Então, a primeira coisa é você se perdoar. Segundo, criar uma conexão com a sua fonte. Ser o criador que você acreditar, né? Depois você colocar a sua intenção, né? Depois mudar a sua frequência da emoção. E daí, tenta vibrar na frequência da alegria, gente. Mesmo estando tudo errado, tenta ver o arco-íris no final do pote, né? Como é que se diz? Não sei o que no final do pote. Alguma É o coisa pote assim. de ouro no final do arco-íris. Do arco-íris, isso. Aí depois você experiencia uma ação de boa que aconteceu por conta que você mudou tudo isso. E depois você solta para o universo. Não adianta você ficar pensando, ai, porque eu preciso comprar esse carro, porque é assim, porque tem que ser assado, porque eu vou fazer isso, senão eu não vou conseguir. Gente, deixa solto pro universo. Quando o universo sabe que você... Eu duvido, se você receber o seu salário, você não vai lá na sua empresa pedir para ele lhe pagar de novo, vai? Não vai. Então, se você agir como se você já tivesse, se você começar a mudar o seu comportamento, as coisas começam a acontecer na vida de minha, sua, de qualquer pessoa. E essa questão de não reclamar, que você bem colocou aí, eu também estou te acompanhando lá, tá? Eu estou tentando fazer. Porque o Marcelo, gente, ele é um fofo. Ele não falou, mas ele é um dos meus mentores do meu curso de PNL, lá com o Felipe Gibim, que eu já fiz a live semana passada, que eu também adoro. Amo o curso dele. Ainda vou fazer um seu, tá, Marcelo? Eu Legal. nunca fiz Venha. hipnose, não, mas uma hora eu vou fazer. E aí, assim, gente, tá aqui nesse bate-papo com o Marcelo, eu fico muito honrada. Muito obrigada por você ter cedido um pouquinho do seu tempo para falar com a Imagina. gente. Eu que agradeço, adoro esses convites, adoro falar. É um assunto que eu adoro. Né? Falar da mente humana é uma coisa incrível. Então, assim, é mudar o foco. A gente tem um pressuposto na PNL que diz que a nossa energia flui para onde a nossa atenção está voltada. Ou aquilo que a gente foca expande. Então, se eu estou focado ali no que está dando errado, parece que aquilo expande. Mas não é que assim que aquilo fica maior e não sei o que eu estou criando alguma coisa. Pô, eu estou com esse bloquinho aqui. Se eu olhar ele aqui de longe, pô, ele é pequenininho. Né? Se eu pôr ele longe da câmera, ele vai ocupando cada vez menos espaço na câmera. Agora, se meu foco está voltado para ele, parece que ele faz assim, ó. Pô, aqui o bloquinho pequenininho está ocupando mais da metade do negócio. Ele fica grande, ele expande. Por quê? Porque ele está aqui. Né? Parece que eu não estou vendo nada aqui na frente. É isso que expande. Quando você muda o foco, tem todo um monte de outras coisas para olhar. Né? Então, a primeira coisa para você conseguir mudar essa vibração dentro desses passos é, caramba, muda o teu foco. O que está acontecendo aqui comigo de bom? Eu concordo que às vezes a pessoa tem uma vida que realmente a coisa tá difícil. Sei lá, perdeu pai, mãe, esposa ou marido, filho, não sei o quê, perdeu o emprego, tá morando embaixo da ponte. Tá bom. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. Legal. Faz um esforço para olhar para aquilo que é bom. Não que aquilo que é bom necessariamente vai ser melhor do que todo o caminhão de coisa ruim que está acontecendo. Não. Mas alguma coisa boa, mesmo boazinha, vai ter. Se tudo que a gente foca expande, se eu ficar olhando muito tempo pro bonzinho, ele vai ficar bonzão. E uma sacada muito importante que todos vocês aqui precisam ter da mente humana. Todas as emoções são produzidas. Vocês produzem as suas emoções. Então, se você está olhando
para um negocinho bom e você quer sentir alegria, lembra de um momento alegre. Aquela alegria vai vir. Sinta ela de propósito. Ah, Marcelo, mas não está acontecendo nada tão bom. Dane-se. Sinta essa alegria de propósito. Ah, mas eu nunca tive nenhum momento alegre na minha vida. Bom, num primeiro momento eu vou duvidar, sem medo de errar, mas vá, se você realmente acredita nisso, beleza. Como que seria um momento alegre? Cria esse momento alegre. Como que você se sentiria neste momento alegre? Cria essa emoção na sua mente e traz isso. Ah, mas isso não vai resolver os meus problemas. Não, não vai. Mas não é para resolver o problema. É para te dar energia e clareza para que você consiga enxergar a solução dos seus problemas. Ou para que você consiga ir atrás dela. Não é para resolvê-los. Realmente não vai resolver. Realmente, se sentir bem, não vai resolver uma falência, por exemplo. Né? Sei lá, minha empresa quebrou e eu estou aqui falido devendo 10 milhões de reais. Como é que eu vou me sentir alegre? Lembra de um momento alegre e traz aquela alegria. Legal, o que eu vou fazer com isso? Não sei. Você vai sair do lugar. Você vai ter energia para sair de casa, para ir atrás de uma solução, para ter um objetivo e ir atrás dele e reconhecer cada pequeno progresso como um passo que está te levando mais próximo daquele objetivo. Até porque tem uma coisa que diz assim, nem tudo não tá tão bom, tudo não tá tão ruim que não possa melhorar, né? E é como o Léo falou aqui. A lei da atração diz que o universo, quanto mais... Deixa eu ver aqui. Ai, gente, desculpa. Quanto mais ansiedade nós temos... Para conquistar algum objetivo na nossa vida, mais distante ele está, pois nos acabamos atraindo a ansiedade e a falta. Porque se você está ansioso, você está olhando para aquilo que falta, não para aquilo que você quer. É a questão do foco. A sintonia do teu radinho está onde? Está no que está faltando, porque é o que você não quer. Ah, eu quero ser diferente da minha mãe. O que vem na tua cabeça quando você fala isso? A tua mãe escrita, exatamente tudo que tem na tua mãe. Você está sintonizando na frequência da tua mãe, não daquilo que você quer. Né? Ah, eu não quero ver um elefante cor-de-rosa. Você acabou de sintonizar na frequência do elefante cor-de-rosa, tá lá. Essa que é a questão do foco. É isso que a Roberta fala, que o universo não entende a palavra não. Quando você traz aquela sintonia, você pode colocar um não, um talvez, um quem sabe, um não sei o que na frente, mas se a tua sintonia está naquilo, lascou, a sintonia está lá. Então, caramba, eu preciso de dinheiro porque eu tenho que pagar a conta, eu preciso de dinheiro porque eu tenho que pagar a conta, eu preciso de dinheiro porque eu tenho que pagar a conta. Pô, você está focado aonde? Na conta. Isso. Não é? Eu quero ser rico. Pronto. O que eu preciso fazer para ser rico? O rico também não vai cair no colo. Eu vou começar a vender água no farol, ou eu vou começar a vender curso de hipnose, ou eu vou começar a vender terapia, ou eu vou começar a distribuir currículo nas empresas por aí para ser, sei lá, faxineiro, recepcionista, engenheiro, diretor, qualquer coisa. Mas eu quero ser rico. Legal. Vou ser rico, bacana. O que eu tenho que fazer para ser rico? Preciso fazer isso, isso, isso. Legal, vai lá e faz. Sem a ansiedade de que, meu Deus do céu, se eu não conseguir, ai Jesus, o que vai acontecer? Porque eu tenho conta para pagar, porque eu não tô... Porra, você tá focando na falta. Você tá pegando a tua vibração e jogando lá embaixo. O universo às vezes te dá tanto presente que até uma coisa que você perde, no início pode não fazer um pouco de sentido. Mas a gente sabe que a maioria dos empresários, de pessoas multimilionárias, eles vieram depois de muitos fracassos, de muitos nãos. Então, às vezes, você precisa para levar um não, para te fortalecer, para você construir uma base sólida. O não para você, se você utilizar ele como sim, você vai mudar a sua vibração. Você diz, então, o que você pode me ensinar numa pessoa que perdeu alguém, que perdeu uma família? Gente, nós estamos aqui, isso é uma passagem. Cada pessoa tem o seu tempo aqui na Terra.
a gente não pode mudar as coisas que acontecem. Por a gente não tinha acontecido essa questão do Covid, mas a gente não precisou passar. Assim são os momentos difíceis. Quem sabe você não está passando por esse momento difícil agora, por essa coisa que está acontecendo com você, para você fortalecer e ajudar mais pessoas lá na frente no seu depoimento. A minha tia contou uma coisa para mim que eu achei bem interessante. Ela falou que ela estava com a filha dela de carro dirigindo, ela começou a brigar com a filha dela porque ela tinha perdido um documento dentro do carro. Mulher, mas cadê esse documento? Não sei o que, não sei o que. De repente a filha dela desviou e bateu num negócio de uma casa. Só que as duas saíram ilesas bem. E aí ela disse que a mulher da casa, olha minha filha, dê graças a Deus que não aconteceu nada com você, que tá tudo bem, vocês estão vivas. Depois essa mulher, vizinha dela, assim, vizinha algumas casas. Depois ela ficou sabendo que essa mulher que deu todo o suporte para ela não ficar bem, tinha perdido um filho em um acidente. Que ele tinha ido no centro comprar alguma coisa e quando voltou foi pego e um carro bateu nele e ele morreu na hora. Resumindo, ela depois ficou envergonhada porque ela disse que brigou com a filha tremendamente e ela falou assim, cara, eu fiquei mega mal, Roberta, porque isso aconteceu e depois eu fiquei pensando, a mulher que perdeu um filho, ela super me deu aquela força, então é isso. Seja essa pessoa que mesmo diante das dificuldades você consegue tirar o melhor, até do pior que acontece com você. Exato, exatamente. É a questão do foco. É a questão do foco. Então, bota o foco naquilo que vai elevar a sua vibração e as suas emoções. Por quê? De propósito. Porque é melhor. Porque você vai se sentir melhor. Porque você vai ter mais energia para fazer aquilo que você precisa fazer. O Leonardo reclamou aqui, ele mandou uma mensagem dizendo que ele tem picos de ansiedade de vez em quando. E eu tô de olho aqui no relógio, eu acho que já está acabando o tempo. Então, Tá rapidinho, acabando, sim. porque o Leonardo botou isso aqui, e eu acredito que seja um desafio para a maioria que está aqui hoje, que a maioria que vai ver a gravação, tem um exercício muito simples para retomar o controle. Como as nossas emoções são criadas, a gente consegue criar tudo isso, a gente também consegue criar calma. Mas nos momentos de pico de ansiedade, isso realmente é mais complicado, porque a gente tem a nossa mente racional e o irracional, o inconsciente emocional do outro lado. E sempre um dos dois que está no controle. Nunca os dois. Quando um assume o controle, o outro necessariamente sai. Nos picos de ansiedade, o emocional está assumindo o controle e o racional sai do controle. E a melhor forma de retomar o controle das emoções é fazer o contrário, é fazer com que o racional assuma o controle. Essa é a forma mais rápida. Não é a mais... a que vai durar mais tempo, mas é a mais rápida de fazer. E um jeito de fazer isso é muito simples. Você faz uma contagem regressiva de 10 até 0. Simples. Mas você não faz essa contagem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 só para provar para você mesmo que você sabe fazer. Todo mundo sabe que você sabe contar de 10 até 0. Você sabe, eu sei, a Roberta sabe, todo mundo sabe. Mas você faz essa contagem como se você não soubesse. 10. Depois do 10 vem, deixa eu ver, vem o 9. Ah, legal. E como que é esse 9? Imagina um 9 3D, com forma. Bota uma cor no bicho, um tamanho, ele tá grande, tá pequeno, como é que ele tá? Ele é pesado, é leve? Como é que é? Dá uma forma para ele. Depois do 9 vem o 8. Ah, e esse meu 8, ele é amarelo. Ele é amarelo, ele é de metal, assim, ó. Ele é 3D, tem esse tamanho, não é muito pequeno, muito grande e tal. E depois do 8, que é amarelo de metal, vem o 7. Só que o meu 7, ele é feito de balões coloridos. O 6, que vem depois, ele é feito com flores. Margaridas, olha, com, né, branco e com meinho amarelinho ali, tal, tudo juntinho, formando o 6. E vai fazendo isso. Devagar. Com o tempo, imagina, cria a imagem mesmo. O que isso vai fazer? Isso vai acionar todas as memórias visuais que você tem. E isso ativa a tua mente racional de um jeito muito forte. A mente racional vai assumir o controle.
aquela emoção que estava fazendo você perder o controle, ela vai se acalmando. Você vai ficando com o racional no controle. Quando isso aqui acontece, você vai conseguir olhar para o problema com mais clareza. Muito provavelmente você vai olhar e vai falar, mas é só isso aqui? Ah, deixa para lá. Ou, olha, se eu fizer aquilo ali, resolve. Você consegue ter clareza muito rápido das coisas. E às vezes vem a clareza de, não dá para fazer nada. Não, se não dá para fazer nada, não faz nada, mas também não se mata. Então você vai assumir o controle das emoções. Isso é muito rápido de fazer, é muito efetivo e bota a sua mente para assumir o controle assim, de forma quase que instantânea. Pessoal, a gente está nos finzinhos dos fins. Marcelo, muito obrigada. Gratidão. Obrigado Sigam o pelo Marcelo, convite. gente. E vocês vão pegar um monte de técnicas. Ele é fantástico. E façam o curso dele que eu vou me inscrever no próximo. Venham. Beijo, gratidão. Beijo, obrigado a todo mundo que assistiu até agora e a gente se vê na próxima. Sim. Boa noite.